Então, vou passar agora, sem mais delongas, a palavra ao professor Matusalém Gonçalves Pimenta, pós-doutor em Direito Marítimo pela Universidade Carlos III de Madrid, Espanha, que falará sobre o tema A Responsabilidade Civil do Plástico. Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio de Faria Melo, em nome de quem cumprimento os membros da Suprema Corte, excelentíssimo senhor ministro João Otávio Noronha, em nome de quem cumprimento os magistrados que o antecederam neste painel, ilustríssimo senhor presidente do Conselho Nacional de Praticagem, comandante Gustavo Martins, em nome de quem cumprimento os práticos brasileiros, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Quero dizer da honra de ter sido convidado pelos organizadores deste evento e parabenizá-los pelo fato de terem reunido aqui uma pleiade de saberes distintos e ao mesmo tempo harmônicos no sentido de estudarmos e nos aprofundarmos na área do direito marítimo. Me sinto então honrado em participar deste grupo e pretendo aqui dar a minha modesta contribuição em algumas reflexões e gostaria de fazer sobre um fato social e jurídico que é o da responsabilidade civil do prático. Esse é um tema polêmico dentro da esfera do direito marítimo, portanto gostaria de deixar claro e já deixar aqui averbado o meu profundo respeito ao pensamento divergente e dizer que vou apontar tão somente um olhar sobre o tema, um olhar particular deste pesquisador. Podemos olhar um fato de vários pontos e eu queria mostrar uma primeira imagem para tentar demonstrar isso que eu estou querendo colocar. Eu poderia perguntar aos senhores o que chama mais atenção de cada um em relação a essa imagem. A mim me chama bastante atenção e me sinto um pouco irritado em relação a essas duas garrafas de Coca-Cola abertas ao mesmo tempo, na medida em que a gente sabe que deve abrir uma de cada vez. Sei que outras pessoas têm aí uma forma de achar interessante outros aspectos. Dito isso, quero mostrar, destruindo essa imagem, em homenagem à minha esposa que está presente, e entrar exatamente agora no nosso tema, que é o tema da responsabilidade civil do prático, sob um prisma, então, particular desse pesquisador acadêmico. A profissão do prático, enquanto vou falar um pouquinho do início da existência dessa atividade, deixo aí uma bibliografia, fruto da nossa pesquisa enquanto estivemos no pós-doutorado na Europa. O prático, como foi dito pelo nosso presidente na abertura desse evento, ele tem a sua origem muito remota e, inclusive, está registrada no Código de Hammurabi. Se pensarmos no Código de Hammurabi em data de 1750, aproximadamente, antes de Cristo, estamos falando de uma profissão que já está positivada há quase 4.000 anos. Mas sabemos também, principalmente os do mundo jurídico, que quando uma profissão chega a ser positivada,
ela já existe há muito tempo. Então, me parece que a praticagem seria aí a segunda profissão mais antiga do mundo. Eu vou seguir esse sumário aí, praticagem, responsabilidades, e depois entrar diretamente na responsabilidade civil do prático. Então, como disse no Código de Hammurabi, e quando nós estudamos isso, se já está positivado, ou já estava positivado no Código de Hammurabi, existia antes, quando começou, então, pela primeira vez, a se usar esse serviço do prático? Certamente não foi com Adão e Eva no paraíso. Então fomos avançando um pouco mais e encontramos um fato interessante na história, que foi a história de Noé com a sua arca. Consegue passar daí? Sim. Então, sabemos que o prático, ele é um assessor técnico do comandante e está a bordo no sentido de evitar acidentes da navegação, como colisão, armamento, encalhes. O texto bíblico diz que após o dilúvio, a arca de Noé encalhou no Monte Ararat. E por que encalhou? Porque não tinha prático a bordo. Então, nós podemos dizer que a profissão do prático surgiu entre o dilúvio e o Código de Hammurabi. A próxima figura, a gente pode ver aí esse super petroleiro sendo atracado num terminal de petróleo, e essa imagem nos permite mostrar alguns sujeitos da navegação, que assim chamamos no direito marítimo. Esse navio tem um proprietário, é um sujeito da navegação, tem um armador, outro sujeito diferente do proprietário, tem um afretador, tem um transportador. Esse terminal pode ser privado ou público, é um outro sujeito da navegação. Temos aí 5 rebocadores auxiliando esta manobra de atracação, cada um deles com um comandante, que são sujeitos da navegação. E na ponte de comando desse navio está lá o comandante, sujeito da navegação, sendo assessorado pelo prático. Então temos aí vários sujeitos e várias fronteiras de responsabilidade. A próxima imagem eu gostaria de mostrar aí a definição legal de praticagem no Brasil, que copia as legislações alienígenas. Da definição do serviço de praticagem, temos que a natureza jurídica do serviço é de assessoria. Ou seja, o prático é um assessor técnico do comandante. E a própria lei, ela explica por que o comandante precisa dessa assessoria. Para que em águas restritas a navegação possa ser mais segura e o meio ambiente ser melhor protegido. Mas mesmo com toda essa segurança, isso pode acontecer. Vejam um acidente comum: navio colide com um cais, depois o seu bico de proa colide com o guindaste, e se vocês olharem, logo que o guindaste chega ao chão, ele explode e há um fogo ali. Podemos passar para a próxima. E aí, num caso desse de acidente, comandante e prático podem responder na esfera administrativa, aqui no Brasil, no Tribunal Marítimo, pode responder em caso de lesão corporal ou morte na esfera penal. Se houver dano ao meio ambiente marinho, responde na esfera ambiental, e exatamente aquilo que queremos abordar, também responde na esfera civil.
Aí agora entrando diretamente naquilo que a gente se propôs a falar. Se vamos falar de responsabilidade civil, os juristas aqui presentes logo lembram da teoria da causalidade adequada, que é a mais usada em sede de responsabilidade civil, que nos diz que a causa sempre será o antecedente necessário e adequado para produzir o evento danoso. Estamos tentando construir o direito no sentido de suprir a lacuna que a nossa lei nos traz em relação à responsabilidade civil do prático. Então, além da definição legal, nós temos algumas normas específicas da autoridade marítima, essa é uma delas, que fala do dever do comandante em relação ao prático. Então, o comandante, quando tem um prático a bordo, ele tem o dever de dispensar a assessoria do prático quando ele estiver convencido de que o prático está manobrando de forma errada. Então, este é um dever do comandante. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero fazer um link com a teoria da causalidade adequada. Então, como estamos construindo o direito, em 2006, defendi uma tese na antiga Universidade Gama Filho para explicar a responsabilidade civil do prático, criando essas duas expressões, erro náutico genérico e erro náutico específico. Por quê? Porque se a lei ou a norma diz que o comandante tem o dever de dispensar o prático, se ele estiver manobrando de forma errada, mas quando ele perceber isso, se o comandante pudesse, em todo e qualquer acidente, dizer que não dispensou o prático porque não estava convencido de que ele estava manobrando de forma errada, essa norma era uma norma vazia, sem nenhum sentido. Então, há de haver uma situação onde o comandante deve dispensar. Bom, com a criação desses dois conceitos, o comandante tem de dispensar o prático quando ele percebe que ele está manobrando de forma equivocada. E quando isso é possível para ele? Quando o erro que o prático estiver cometendo é genérico. O comandante conhece de navegação. Um exemplo seria uma entrada de um canal e onde houvesse uma curva à direita ou a boreste, como chamamos, e o prático desse uma ordem de leme a bombordo, ou seja, justamente no lado oposto. O comandante conhece navegação, então deveria interferir para não aceitar a sugestão do prático e determinar leme a boreste nesse caso. Mas há erros que são o que resolvemos chamar de erro náutico específico, ou seja, aqueles conhecimentos que fogem à formação do comandante e que só o prático detém. Exemplo, o comandante observa na carta náutica que há uma profundidade de 10 metros em determinado local. E o comandante diz, seu prático, eu não posso ir a esse local porque ali a profundidade é só de 10 metros. E ele então passa a seguinte informação ao comandante. Comandante, fique tranquilo porque houve uma dragagem recente e a profundidade ali é 12 metros. Se a navegação prossegue nesse sentido e o navio vem a encalhar, o erro será um erro específico que o conhecimento estava além daquela capacidade do comandante. Dito isso, na próxima podemos dizer o seguinte, que se o erro for genérico, a responsabilidade civil é do comandante, porque não dispensou o prático. Se o erro for específico, a responsabilidade será do prático. Mas ainda que a responsabilidade civil seja do prático por um erro específico, esse erro certamente não será um sinal verde
para uma ação civil indenizatória por um terceiro. Por quê? Olha lá as convenções internacionais. Bruxelas, dizendo que o navio culpado paga na hipótese de acidente. E o artigo 5º, mesmo que esse acidente tenha ocorrido por culpa do prático. Então, o armador paga e não o terceiro vai cobrar diretamente do prático. Também, Bruxelas 24 vai limitar a responsabilidade do armador, mesmo em caso de erros cometidos pelo comandante ou pelo prático. Veja então que é comum no direito marítimo e nas convenções internacionais a limitação dos sujeitos da navegação. Essa outra convenção, Londres 96, diz que nenhuma reclamação de terceiros possa ser imposta em face, aí ela cita várias pessoas, o comandante, a tripulação e aí por último também o prático, ou seja, a própria convenção impedindo que terceiros entrem diretamente com as pessoas que servem ao armador. Voltando para a teoria da causalidade adequada. Por quê? Porque mesmo que o armador pague através do seu seguro, nenhuma convenção e nenhuma lei pode impedir o armador, depois de pagar, de entrar com uma ação de regresso contra o comandante ou contra o prático. Então, se o erro for genérico, contra o comandante. Se for específico, contra o prático. Na próxima, eu faço a seguinte indagação. Qual seria a possibilidade de sucesso de uma ação de regresso contra o comandante ou prático? Os acidentes marítimos, como aquele que nós mostramos aqui, envolvem milhões de dólares. O armador, por isso, tem um forte aparato segurador. O patrimônio do comandante ou do prático são absolutamente insuficientes para dar conta de milhões de dólares. Então, qual foi a solução encontrada pela comunidade marítima internacional? Limitar a responsabilidade do prático. Ou seja, isso que nós estamos discutindo aqui, ou uma palestra como essa, seria considerada absurda se fosse na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá, porque esse assunto já foi resolvido há mais de 50 anos. Então, eu quero mostrar aqui algumas legislações, são muitas, mas só citando aí o Reino Unido, onde a limitação é o valor da manobra cobrada pelo prático, mais 1.000 libras. Depois, Hong Kong, a mesma coisa, 1.000 libras mais o valor da manobra. Estados Unidos, aí eu dou um exemplo do estado de Washington, porque eles têm leis diferentes por estado, valor da manobra mais 5.000 dólares. E a França, que eu queria parar um pouquinho aqui, porque me parece um modelo de legislação que o Brasil poderia se inspirar. Veja como é clara a lei de 1969, onde a França não deixa a menor dúvida para que qualquer juiz ou tribunal julgue uma causa sob responsabilidade civil do prático. Veja que ela começa no artigo 18 da seguinte maneira: Le pilote n'est pas responsable envers le tir. Ou seja, já deixa claro o seguinte: o prático não é responsável perante terceiros. Ou seja, quem paga é o armador através do seu aparato segurador. Mas a lei continua com mais detalhes, dizendo que o prático é obrigado a contribuir numa ação de regresso com o armador e que para isso, veja como é completa a lei, que para isso
ele deve fornecer uma caução. E aí tem um decreto que regulamenta esta lei, que dá especificamente o valor, 10.000 euros. Ou seja, há uma segurança jurídica muito tranquila há mais de 50 anos. A responsabilidade é limitada, não há responsabilidade direta contra terceiros e o armador, em ação de regresso, pode buscar no prático até o valor de 10.000 euros. Na próxima, eu quero dizer o seguinte, que esse assunto eu trouxe em 2006, como disse anteriormente, através desse livro, Responsabilidade Civil do Prático. E sabem qual foi o resultado desta publicação no Brasil? Nenhum. Não houve eco. Não houve eco na comunidade acadêmica, não houve eco no poder legislativo. Continuamos com a nossa lei da mesma forma. Mas há pessoas que veem diferente. Por exemplo, esse livro foi traduzido para o espanhol, foi publicado em Buenos Aires, lá estivemos, fizemos algumas palestras, nos reunimos com algumas autoridades e hoje a Argentina saiu na nossa frente, limitando a responsabilidade civil. Na Argentina hoje também o assunto está resolvido em 160 argentinos ou, que significa qualquer coisa como $50.000. Estou me encaminhando para o final e agora querendo mostrar aí uma jurisprudência do STF, apenas para dizer, porque a gente já sempre se prepara para as críticas, mas não podemos limitar a responsabilidade civil, porque o Código do Consumidor, quer dizer, o Tribunal Marítimo já entendeu, o Supremo Tribunal já entendeu que limitar a responsabilidade civil não fere o Código do Consumidor se a situação merecer tratamento particular. Nesse caso aí, a limitação de indenização no transporte aéreo, que pode ser usado como analogia para aquilo que queremos colocar. O próximo, isso. O acidente já extrapolou em 6 minutos, fora a apresentação que eu te contei. Tem mais 1 minuto. 1 minuto para terminar. Então, essa fixação de tese diz aí que tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência sobre a relação de consumo. Eu quero então chegar à conclusão com as nossas propostas, de que a nossa proposta é que o Brasil tenha uma lei orgânica de praticagem, onde a limitação seja estabelecida, ou uma alteração na lei atual, e que a política exercida sobre o serviço de praticagem seja uma política de Estado e não uma política de governo. Quero deixar com vocês uma reflexão do filósofo Heráclito, que defende que o mundo está sempre em movimento e que, se queremos seguir para frente, devemos nos movimentar no sentido de modificar os nossos entendimentos. Com isso, ele disse essa frase aí: o mesmo homem não pode pisar por 2 vezes o mesmo rio, porque muda o rio e muda o homem. Muito obrigado. E parabenizo o professor Matusalém. Agora, tinha que terminar como começou. Já no início, Raul não conseguiu ver o slide inicial, porque a Maretinha tomou o óculos dele. E como Vossa Excelência não tinha mais slides daquele, tem que encerrar a palestra.
Eu parabenizo todos os palestrantes, todos enriqueceram muito, parabenizo os organizadores, o Ministro Ribeiro, o Dr. Pedro, o Juiz Pedro,